doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir. Olá, crianças queridas do meu coração, graças a Deus, mais uma aula de evangelização. Então vamos continuar com o Conhecer e Servir? Hoje, aula 24, uma aula muito especial. Vamos falar de Francisco de Assis. Mas antes, vamos fazer nossa prece inicial? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela oportunidade do estudo, que o Senhor esteja em cada lar, com cada criança, para que dentro dos corações a sua semente de luz seja semeada e possa germinar numa árvore grande e frondosa, que cada criança possa conhecer esses personagens incríveis da história, para melhor servir, hoje e sempre, graças a Deus. Crianças, anos e anos após a vinda de Jesus à Terra, o mundo vivia então muitos problemas morais. A maioria da humanidade não havia compreendido o Mestre. E os que falavam em nome dele, falavam equívocos, distorciam a sua mensagem de luz e amor. Foi então que João, um discípulo muito amado de Jesus, se oferece para reencarnar na Terra, trazendo aos homens um exemplo de amor, de humildade, através de uma vida simples, de extrema pobreza material, mas de grande luz e riqueza espiritual. Ele se oferece então a Jesus para de novo reencarnar na Terra, uma oportunidade onde ele relembraria à humanidade os ensinamentos benditos de Jesus, de amor e humildade. E assim foi. Em 1182, nasce em Assis o anjo de candura, Francisco. Sua pureza e doçura impregnaram para sempre as paisagens da Itália. Vamos ver essa história? Vem comigo. O inteligente mercador da cidade de Assis, na Itália, Pedro Bernardone, realizava viagens frequentes à França para adquirir boas partidas de pano. Em uma de suas viagens, conheceu uma jovem de espírito nobre, Joana Picard de Bourlemont, calma, confiante e religiosa. Casaram-se. Ela então ficou grávida, mas ficou muito doente, bem próximo do momento do parto da criança, deixando a cidade toda preocupada, já que ela era uma mulher querida, uma mulher boa que ajudava pobres e menos afortunados. O seu estado era de quase morte. Chegou nesses dias um peregrino na cidade de Assis, que entrou no quarto da doente e disse: leve essa senhora a uma estrebaria. O filho dela deve nascer entre as palhas e deve ser colocado em uma manjedoura. Façam isso, se querem que ela viva. Fizeram o que ele disse, e como por encanto, nasceu o menino, e o puseram no feno. Dona Joana Picard, a mãe, colocou nele o nome de João, mas o pai não quis. Ficou então, conforme a vontade do pai dele, o nome da criança, Francisco. O senhor Bernardone, pai de Francisco, se tornava cada vez mais um grande negociante. Tinha prestígio, status na sociedade. Seu desejo era que seu filho também entrasse para o mundo dos negócios, na idade certa, e desse continuidade aos negócios da família. Mas Francisco ia crescendo e se desinteressando pelos empreendimentos do pai. Na juventude de Francisco, travou-se dentro dele um conflito entre a centelha divina que lhe pedia comedimento, luz, sabedoria, e a personalidade humana da terra, que lhe trazia o interesse das aventuras, dos prazeres, diversões e ilusões. Foi quando a cidade de Assis entrou em uma guerra
e o rapaz se alistou como soldado para defender sua gente. O soldado Francisco, entretanto, foi preso pelos inimigos. Mas nesse momento, preso no cárcere, ele pôde refletir, meditar sobre a complexidade da vida humana. Uma voz falou à sua alma e o convidou para tomar uma decisão, seguir a vontade de Deus. Ele então retornou para casa, demonstrando uma íntima mudança. Um dia, enquanto Francisco cavalgava, viu um homem leproso. Era uma pobre criatura, a perambular em condições lamentáveis, um trapo humano, sem forças, sem esperança. Francisco cumprimentou, profundamente comovido, e pensou: estou diante de um ser imundo ou de um filho de Deus a quem devo toda a minha atenção? Num impulso, ele pediu as mãos àquele homem e beijou-as com muito carinho. O amor borbulhava em seu coração, como gotas de luz. Começava em Francisco uma grande revolução. O homem velho dava lugar a um homem novo, com novos pensamentos e sentimentos. Ele já não era mais o mesmo. Ele queria ser útil, trabalhar em algo que pudesse doar de si. Na época, haviam igrejas e conventos em ruínas. Então ele começou a reconstruí-los. Gastou algum dinheiro do pai nessas reformas, o que provocou problemas do pai com o filho. Um dia, num ato público, Francisco devolveu ao pai a bolsa de dinheiro, suas roupas, que foram compradas pelo pai, e devolveu também o nome Bernardone. Dali em diante, era apenas Francisco, Francisco de Assis. Para sua missão na Terra, Francisco contou com o auxílio de 12 companheiros desprendidos e humildes. Embora Francisco de Assis demonstrasse pouca cultura, eles o tinham como um pai espiritual. Viviam então em perfeita união, trabalhando na causa de Jesus. Eles eram conhecidos como irmãos menores. Quando tinham desentendimento, Francisco dizia algo para resolver o conflito. Se não fosse o suficiente, eles recorriam então à prece a Deus e logo a harmonia voltava ao ambiente. Francisco sabia que a pregação ao outro, através das palavras, e também a ajuda material, era muito importante, mas que não era o principal. Ele sabia que o principal trabalho de todo cristão deve ser dentro de si mesmo, na construção do reino de Deus, dentro da própria alma. Francisco recomendava também: todos os nossos hóspedes devem ser tratados como se fossem Jesus Cristo. Batia de porta em porta pedindo auxílio e dizendo: amigos, sei que vocês estão surpreendidos diante desse trapo humano que sou eu, outrora seu companheiro de folguedos. Creio que vocês sabem que abracei a vida religiosa e que fiz voto de pobreza total. Por isso vou de porta em porta pedir esmolas para socorrer os aflitos, os desprezados, os famintos, com a humildade que nos recomenda Jesus. Os irmãos menores e Francisco cuidavam dos leprosos com muito amor e carinho. Um dia, um deles demonstrava muita revolta e muitas crises de obsessão. Francisco foi, então, atendê-lo. Em contato com o doce olhar do apóstolo, o doente não teve qualquer reação negativa. Ouviu Francisco com grande deslumbramento. Francisco, então, passou as mãos levemente em seu corpo coberto de chagas e a doença foi desaparecendo. A emoção tomou conta dos corações. Momentos depois,
Os dois se abraçaram em lágrimas de alegria e gratidão a Deus, a quem agradeceram profundamente. Para Francisco de Assis, tudo faz parte de um todo universal, que na essência é Deus. Por isso ele tratava tudo e todos os seres vivos como irmãos. Irmão Sol, Irmã Água, Irmão Fogo, Irmã Árvore, Irmãos Pássaros, Irmã Noite, Irmã Dor, Irmãs Formigas. Francisco falava com os animais, pregava sobre Deus, sobre Jesus para eles. Os pássaros vinham lhe ouvir, os peixes apareciam e ficavam perto quando ele chegava. Ele demonstrava todo o seu amor e a natureza o amava de volta, demonstrava isso. No momento do desencarne de Francisco, enquanto a irmã Dor corroía seu organismo, ele estava resignado, sereno, aguardando a irmã Morte. Quando ele foi desligado de seu corpo físico, recobrou a lucidez. No plano espiritual, em sua frente estava a imagem luminosa do Divino Mestre Jesus, dizendo: "Vem, filho, cumpriste mais uma missão de sacrifício e amor. Vem, eu te abençoo para sempre." E aí, crianças, gostaram da história de Francisco de Assis? Linda, né? Francisco de Assis é um maravilhoso exemplo a se seguir. É com certeza mais um desses muitos personagens que nós vimos esse ano, aqui nas nossas aulas, os quais merecem que nós melhor conheçamos para melhor servir. Por isso, vamos ficar sempre atentos para conhecer e servir. Crianças, inspirada nesse grande apóstolo do Cristo, temos a caravana Francisco de Assis. Ela é a assistência material através da distribuição de pães e de verduras nos lares mais necessitados, bem como a divulgação da mensagem espírita. A coleta desses pães e verduras acontece através de campanhas junto a mercados, frutarias, verdurões, padarias, com equipes preparadas e em dia e horários previamente determinados. A distribuição dos pães e das verduras ocorre junto a lares necessitados e que foram previamente cadastrados, ou seja, que passaram por uma triagem assistencial. Nessa entrega do alimento, a família recebe também a assistência espiritual, através da mensagem espírita. Para este trabalho, o trabalhador deve manter o sorriso e a bondade, falar com harmonia, cumprimentar educadamente, ter paciência ao andar, respeitar a todos, ter cuidado com a conversa, evitar interrogatório. Bem, crianças, por hoje era isso. Obrigada por assistirem até aqui. Obrigada pelo empenho, pela atenção no decorrer de todo o nosso curso. Um beijo em cada um de vocês. Vamos à nossa prece final? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor, pelos seus ensinamentos, pela sua mensagem de luz, de amor, de humildade. Muito temos ainda, Senhor, de caminhar para compreender as suas mensagens, mas que nós possamos nos colocar à disposição para te ouvir, para te ver, para te entender, te sentir e vivenciar a sua mensagem divina. Hoje e sempre e em toda parte, fica conosco, Jesus, que assim seja. Crianças, até a próxima. Fiquem com Deus.